Bem, eu quero, a partir da aula de hoje, trabalhar com vocês o direito privado. Nós trabalhamos até então o direito público, lembrando que o que caracteriza o direito público é a presença do Estado em um dos polos da relação jurídica, mas atuando enquanto interesse público, na tutela do interesse público. Então a gente viu direito penal, direito tributário, direito constitucional, direito administrativo, onde o Estado ele atuava e exercia um papel de preponderância nesse tipo de relação. Hoje, quando a gente fala de direito privado, é uma classificação que ela terá nessas relações a figura de particulares. E quem seriam esses particulares? A partir do ramo do direito que a gente pode observar, eu vou ter pessoas naturais, nós indivíduos, eu vou ter pessoas jurídicas, como associações, entidades religiosas, fundações, sociedades simples, sociedades empresárias, e eu posso ter também entre pessoas naturais e pessoas físicas, a depender de ramos específicos, como por exemplo o direito do consumidor, onde eu tenho a figura do consumidor e do fornecedor. No âmbito do trabalho eu tenho a figura do empregador e do trabalhador. Então, a depender dessas características, nós temos as especificações dentro do que nós consideramos o direito privado e essas relações entre particulares, entre indivíduos esses, pessoas naturais ou até mesmo pessoas jurídicas. Então, hoje eu quero apresentar para vocês os fundamentos do direito civil. E o direito civil é o nosso direito, é o direito do dia a dia, o direito que fala sobre quando nós começamos a existir para o direito, a partir de quando nós podemos assumir obrigações, exercer direitos, a nossa relação enquanto indivíduos com os bens, com os nossos direitos de personalidade, os nossos direitos referentes ao uso, às coisas, às obrigações, direito de família, direito sucessório, tudo isso envolve esse ramo que é denominado de direito civil. Então, para a gente começar a aula de hoje, eu sempre digo que eu gosto de começar classificando e conceituando o que é cada ramo do direito. Então, a gente viu que sempre que eu vou classificar, eu preciso levar em consideração que aquele ramo, ou seja, o direito civil, é um conjunto de normas, sempre lembrando que essas normas são tanto as regras que regulam os comportamentos do indivíduo, quanto princípios. E os princípios do direito civil, eles são bem evidentes e eles acabam tendo repercussão em todos os ramos, em todas as áreas, em todas as subdivisões do próprio direito. Como, por exemplo, a eticidade, ou seja, a boa-fé nas relações contratuais. Nós temos o princípio da operacionalidade. O direito civil ele vai regular o nosso dia a dia, ou seja, desde quando a gente contrata o pão que a gente compra todos os dias, até a celebração de um contrato de namoro. Hoje já existe essa figura bem interessante, ou uma união estável, ou o direito sucessório, quando a gente recebe uma herança ou a gente transmite uma herança a partir do momento em que falecemos. Esse é o universo do direito civil. E vai regular as relações entre os indivíduos. E a gente vai ver que a sua importância é justamente porque ele regula aspectos essenciais da vida cotidiana. E não há muito tempo,
Nós falamos na aula de constitucional que o direito constitucional passou a ser o sol do sistema jurídico, ou seja, onde todos os ramos acabavam gravitando, ao redor da Constituição. Mas não há muito tempo, quem fazia as vezes do sol era o direito civil. Se a gente pensar durante até basicamente o século XIX, vamos colocar assim, nós tínhamos o direito civil como a principal norma do direito. Por quê? Porque na perspectiva do liberalismo, trazendo o indivíduo como o cerne das relações econômicas, sociais, jurídicas, inclusive, o direito também tinha como a principal preocupação o indivíduo, a regulação das suas relações e principalmente o seu aspecto patrimonial. Então, o direito civil, ele sempre teve essa preocupação em resguardar o patrimônio, principalmente na fase liberal, e fez isso de forma muito consistente, de que até nós temos resquícios. Quando nós falamos da lei do direito penal, a gente viu que existia uma possibilidade nos primórdios do direito de você exercer a tutela diretamente quando você sofresse qualquer espécie de dano, qualquer espécie de afronta aos seus direitos, A ideia do olho por olho, dente por dente, Se alguém chegava e causava dano na sua casa, você ia poder ir lá e causar dano na casa do camarada que assim lhe afrontou no seu direito. E hoje, resquícios dessa lei de Talião, do olho por olho, nós encontramos ainda no direito civil, no que tange à proteção ao direito de propriedade, que é justamente a possibilidade de você, no intuito de inibir qualquer turbação ao seu patrimônio, você utilizar do uso da força para poder assim salvaguardá-lo. É a hipótese de você estar em casa e, se houver qualquer tipo de afronta à sua propriedade, você pode utilizar-se do meio da força física de forma permitida no direito em relação a isso. Lógico, temos também as espécies de esbulho, de turbação, que estão previstas na lei processual para você impedir, mas existe a possibilidade de você empregar a força física para manter a posse de bens de propriedades, como ainda resquício dessa ideia patrimonialista que sempre foi o âmbito do direito civil em relação como o principal ramo, não só do direito privado, mas do direito como um todo. E em 2002, então já no século XXI, nós tivemos a publicação de um novo código, e é novo porque ele foge completamente essa ideia patrimonialista e traz como quase que um aspecto social mesmo, uma função social do que era propriedade, e muda o enfoque já dentro daquela perspectiva neoconstitucional que a gente trabalhou, onde deixa de ser o patrimônio o cerne do direito civil e passa a ser o indivíduo, com a introdução do que é chamado de direitos da personalidade. Então, com isso, a gente começa a enxergar que no século XXI o direito civil ele tem uma nova roupagem, mas ainda dentro dessa ideia do direito constitucional civil, trazendo o indivíduo, o ser humano, a pessoa humana como cerne, não somente a propriedade. E isso acaba repercutindo em todos os ramos do direito civil, e até o direito civil acaba tendo
divisão lógica até na sua estruturação. Por quê? Porque o Código Civil, ele é composto de um conjunto de artigos, de normas, com várias temáticas. Nós temos duas partes, uma parte geral, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, mas a gente fala. Uma parte geral que traz como se fossem as regras do jogo. E essas regras do jogo se aplicam tanto no direito civil, como no direito empresarial, como no direito do consumidor, como no direito do trabalho. Por quê? Porque visam identificar e prescrever regrinhas sobre o domicílio, sobre a capacidade, sobre os bens, o que são bens, sobre as sociedades, as pessoas jurídicas, melhor dizendo, sobre os negócios jurídicos, que vai se revestindo das minúcias e das suas particularidades em cada objeto diferente a ser tratado. Então, o direito civil hoje, e em especial o Código Civil, ele vai se dividir na parte geral e em sua parte especial. E aí ele fala, na parte geral, a respeito dos direitos relacionados à pessoa, e aí fala quando é que surge a capacidade, quando se termina a capacidade, a personalidade jurídica, quais são os direitos da personalidade, o que são bens, como a pessoa se relaciona em relação a esses bens, o que é domicílio, o que são pessoas jurídicas, né? E aí fala também de como são as relações jurídicas entre os indivíduos. E aí essas relações jurídicas, elas podem ser unilateral, com apenas uma pessoa declarando vontades, ou elas podem ser uma conjunção de vontades, que aí o Código Civil denomina de negócios jurídicos. Essa primeira parte é a parte geral, aplicável a praticamente todos os ramos do direito, porque traz, inclusive, elementos básicos de configuração de um contrato, por exemplo, que eu posso aplicar desde um contrato de locação como um contrato administrativo, como a gente trabalhou na aula de direito administrativo, né? E eu tenho uma parte especial, e é bem interessante porque na parte especial ele tem uma linearidade. Por quê? Porque ele começa com o direito obrigacional, as pessoas, como é que se dão direitos e deveres, obrigações entre os indivíduos, e aí passa para a figura dos contratos, depois da relação do indivíduo com as coisas, no denominado direito das coisas, e aí eu tenho conceitos como o conceito de propriedade, o conceito de posse, os direitos reais, que são desdobramentos dessa relação do indivíduo com as coisas, com os bens. E aí eu tenho a família, que aí está relacionado não só com o casamento, como a união estável, mas com as relações de parentesco, com a filiação. E também tenho o direito sucessório, que trata sobre as regras de extinção da pessoa e consequente transmissão do patrimônio dessas pessoas. Então, o código ele começa com o nascimento e vai até o fim da vida de uma pessoa com a sua morte e, portanto, o direito sucessório, trazendo todas as regrinhas pertinentes ao indivíduo e à relação do indivíduo com as pessoas e com as coisas, certo? Então, vamos trabalhar algumas noções importantes que eu considero que seria interessante vocês terem conhecimento. Primeiro,
sobre os direitos da pessoa, né? A personalidade jurídica. Primeiro, antes de mais nada, o que é uma personalidade jurídica? É a capacidade de um indivíduo ser sujeito de direitos e detentor de obrigações. Então, imagine só, e quando começa essa personalidade jurídica, né? No direito brasileiro, existe uma discussão a respeito em que ponto nós podemos considerar uma pessoa no âmbito do direito. Como assim? O que é considerado uma pessoa? A depender do tipo de teoria adotada, eu posso considerar uma pessoa como sujeito de direitos e obrigações a partir da concepção, e a concepção seria aquele momento em que há a formação do zigoto, não é zigoto? Que é, olha, as aulas de biologia, né? Não me deixem esquecer, por favor. Ai, meu pai, eu acho que já tem o quê? Não, 30 anos não, né? Mais uns 25 anos que eu tinha aula de biologia. Só para as aulas de direito civil que eu utilizei. Não, biologia a gente usa para bastante coisa ainda na vida, faz parte, né? Movimentos peristálticos. Gente, eu lembro que caiu na minha prova de vestibular isso, né? Na época, nunca mais eu esqueço na minha vida o que são movimentos peristálticos. Mas vamos lá. A concepção seria justamente o momento em que há a fixação do ovo na parede uterina e, portanto, ali já teria, né, uma viabilidade de vida daquele, ali eu acho que ainda na classificação é feto, né, o embrião, melhor dizendo, embrião, né. Muitos colocam, né, como o nascituro, que é justamente aquele que ainda não nasceu, mas já tem viabilidade de nascimento, como sujeito e detentor de direitos, né? Na verdade, no direito, a gente tem uma expectativa de direito. Por quê? Porque ele só se perfaz, ele só se aperfeiçoa se houver um nascimento com vida, né? Mas para a teoria concepcionalista, né, o início da capacidade de ser, por exemplo, destinatário de uma herança ou de uma doação, poderia já vir a partir da concepção, né? Já tem um outro grupo que traz de que o nascimento seria um marco para a consideração daquele indivíduo como apto a ser sujeito de direitos e detentor de obrigações, né? E, portanto, passível de herdar, passível de receber doações, de ser sujeito de direitos. Porque no nosso ordenamento jurídico, ser sujeito de direitos implica muito mais do que apenas proteção, né? Mas principalmente de ter a possibilidade de ter proteções de direito da personalidade, receber doações, ter vínculos patrimoniais, podemos assim colocar, né? Ainda salientando, mas principalmente proteção à honra, proteção ao nome, né? Até que ponto isso acaba repercutindo. Então, pela teoria natalista, o nascimento com vida, né, é o que seria esse marco para considerar um indivíduo como detentor, sujeito de direitos na nossa ordem civil. E essa é a teoria, né, adotada pelo Código Civil, apesar da ressalva que é feito na expectativa de direitos do nascituro. Até mesmo porque nós temos alguns institutos no Brasil que protegem o nascituro. Se nós pensarmos os alimentos gravídicos, nós temos... E o que são os alimentos gravídicos? É que ainda, né,
não havendo nascimento com vida, mas sabendo da necessidade de um acompanhamento neonatal, de que o juiz possa arbitrar uma pensão para o, nem gosto de usar o suposto, mas o provável pai daquela criança que ainda está no ventre, né? No caso do nascituro. E é muito interessante porque essas verbas, né, alimentares não são repetíveis, né? Ou seja, se depois faz um exame de DNA e vê que não era pai, mas se existisse a probabilidade, já há a possibilidade de fixação desses alimentos provisórios ainda, do que a gente chama, né, do pronascituro, ainda durante o período gestacional, né? E são irrepetíveis, né? Sem a possibilidade de devolução, caso não, né? Tem alguns entendem, né, que se sabendo realmente que não se tratava, mas aí seria outra esfera, né? E aí teria uma questão de má fé, tem gente que seria contrário, mas o objetivo ali é justamente resguardar a vida intrauterina daquele indivíduo. E hoje nós temos várias decisões, por exemplo, a possibilidade de você remarcar provas de concurso para candidatas gestantes, que visa justamente proteger não somente a candidata, mas o próprio, né, nascituro, em provas como TAF, por exemplo, né, que precisam de um empreendimento, um esforço físico. Então, visaria justamente resguardar. E outros institutos também são colocados como mecanismos de proteger aquele nascituro, que ainda não nasceu, que ainda não seria sujeito de direitos, mas que já recebe uma proteção. Está em trâmite, na verdade, estão realizando diversas audiências públicas sobre um projeto, né, de um novo Código Civil. E nesse Código Civil teria uma mudança de entendimento da configuração hoje dos animais. Por quê? Porque no atual Código, animal, pet, não são sujeitos de proteção do direito. São apenas considerados coisas, objetos, suscetíveis inclusive de valor econômico. Então, não haveria possibilidade, por exemplo, de você, apesar de que já tem entendimento jurisprudencial nesse sentido, né, de você realizar alimentos para um pet, né? Ou seja, sabemos que há gastos, sabemos que há a necessidade de guarda compartilhada de um pet. Hoje já existe no âmbito jurisprudencial, mas no âmbito jurídico não. Por quê? Porque os animais, eles são entendidos como coisas, inclusive é denominado de semoventes. Toda vez que vocês ouvirem ou lerem essa expressão semoventes, é coisa, ou seja, é bem. Não suscetível, portanto, de proteção no âmbito de sujeitos de direitos, apenas como objetos de proteção, certo? Então, o Código Civil, ele traz de que o nascimento com vida é o que traz a personificação do indivíduo no contexto do direito. E ainda mais, ele traz, além do conceito da personalidade, ele traz o conceito de capacidade. E haveria, portanto, dois tipos de capacidade. A capacidade de direito, que seria a possibilidade de você ser um sujeito de direito e, portanto, existir no plano jurídico, e existiria a capacidade de fato, que seria o exercício de direitos. Durante muito tempo,
e ainda nós temos essa classificação da capacidade de fato enquanto uma capacidade ampla que se daria a partir dos 18 anos de idade, e aí a partir dos 18 anos a pessoa seria apta pelo critério puramente biológico, né, de assumir obrigações, contrair, né, obrigações e, portanto, também dispor, né, adquirir direitos na esfera civil. Antes dos 18 anos, nós temos o que é denominado de incapacidade. E a incapacidade, ela recebia uma classificação bem interessante. Ela tinha a capacidade relativa, que seria aquela no critério etário entre 16 e 18 anos, e que poderia ser a capacidade antecipada, poderia não, pode, através do Instituto da Emancipação. E nós temos também a incapacidade absoluta, que o sistema jurídico pressupõe que aquele indivíduo não teria a capacidade de contrair, assumir obrigações e direitos na esfera jurídica. E por que eu digo que mudou? Em 2012, o Brasil, inclusive foi o primeiro instrumento em termos de tratado internacional que se comprometeu perante a comunidade internacional de proteger a pessoa com deficiência. E assinou o Tratado de Nova York, que tenha como o principal escopo, né, a proteção de pessoas com deficiência. E assinou não só o Tratado Internacional, como também o Protocolo Facultativo, né, que trata das ações para essa implementação. Isso em 2008, melhor dizendo, né? Em seu artigo 12, já esse tratado internacional, e foi aprovado com aquele quórum do parágrafo 3º do artigo 5º, né, reconhecendo como norma constitucional, porque teve aquele quórum de aprovação das 2 turnos nas 2 casas, com 3/5 dos votos, né, foi aprovado com status de emenda constitucional, para você ver a força que esse tratado ele adentra, né, no âmbito da nossa legislação. E qual é a principal contribuição desse tratado? Foi porque ele desassociou a ideia de incapacidade ou de capacidade à deficiência. Por quê? Porque o Código Civil, além desse critério etário, ele trazia a seguinte regra em termos de capacidade. Se a pessoa não tivesse o desenvolvimento mental completo, ele era considerado incapaz no âmbito civil. Ou, se ele não pudesse se expressar, né, seja através da fala, ou no caso, ter audição, ele era considerado incapaz no âmbito jurídico. Mesmo hoje nós temos, hoje não, né? Desde então, nós já tínhamos formas alternativas de comunicação que faz parte hoje da linguagem oficial brasileira, como a Libras, por exemplo, né? E eu falo alternativas não para quem é, né, pessoa com deficiência, né? Mas para os indivíduos que eram pela legislação considerados os capazes, né, de fato. Ou aqueles, né, que não podiam exprimir a sua vontade, né, conforme se tinha a parte tradicional, vamos colocar assim, da sociedade. Aqueles que eram considerados típicos, vamos colocar assim, né? Portanto,
esse tratado internacional, ele ressignificou o conceito de incapacidade. E desassociou e disse, gente, não tem essa possibilidade. Sabe por quê? Porque é bem interessante, aconteceu muito de você ter pessoas portadoras de síndrome de Down, por exemplo, que não poderiam, juridicamente falando, se casar. E aí você pergunta, por que não poderiam se casar? Porque pressupunha capacidade civil. E se eles eram considerados incapazes e absolutamente incapazes pelo Código Civil, mesmo eles tendo toda a consciência da relação, e tudo, juridicamente não poderiam celebrar um casamento, por exemplo, celebrar uma união estável, né? Então, em 2015, foi promulgada, observando o Tratado Internacional, a Lei Brasileira de Inclusão. E ela realmente retirou do Código Civil essa relação que tinha pessoa com deficiência e incapacidade civil. Hoje, o critério para você saber se uma pessoa ela é capaz ou não está mais no grau de deficiência, né? Está, em primeiro lugar, em relação ainda à faixa etária, porque eu tenho até 16 anos, é absolutamente incapaz, e para exercer atos da vida civil tem que estar representado pelo seu representante, que podem ser os pais ou tutores, né, no caso da não presença dos pais, e no caso de relativamente incapazes, nós temos o Instituto da Assistência. E aí o relativamente incapaz também mudou um pouco a configuração. Hoje, quando preciso, né, tornar alguém relativamente incapaz, primeiro eu não faço completamente, eu preciso identificar qual é a necessidade de ter uma proteção especial. Por exemplo, pródigo. O que é o pródigo? Ele recebe proteção do ordenamento jurídico porque é aquele, por razão de doença, né, se desfaz do seu patrimônio de forma incontrolável. O pródigo traz justamente essa conceituação. Então, ele precisa de uma proteção, ele precisa, na tomada de decisões de cunho patrimonial, ter alguém com ele para auxiliá-lo. É a ideia, né, da relatividade da sua capacidade no aspecto patrimonial. Mas, por exemplo, o pródigo, ele pode se casar, né? Ele não pode dispor do seu patrimônio. Por quê? Porque já for identificado. E aí eu tenho que ter uma decisão judicial nesse sentido em relação ao pródigo. Em relação aos viciados em tóxicos, da mesma forma, né? Por quê? Porque se subentende de que ou eu tenho a própria dilapidação do patrimônio para satisfação do vício, ou eu tenho mesmo possibilidade de perda de consciência em razão da intoxicação, e isso se aplicaria tanto para os viciados em tóxicos quanto para os ébrios habituais, né, que é justamente aqueles que também estão no patamar de doença no que tange ao vício, né? Não precisa ser declarado, inclusive, judicialmente. Bem, então, essas definições exatamente trouxeram uma nova visão e uma nova inserção no âmbito do direito das pessoas com deficiências. Podemos dizer, sem dúvida, né, que houve uma grande evolução, né, de inclusão social das pessoas com deficiências no âmbito do direito, principalmente no exercício de direitos civis, casamento, contratos, e é lógico, a fim de que pudesse também ter uma
complementação, havendo a necessidade, foi incluído, por exemplo, o Instituto da Tomada de Decisão Apoiada. E o que é a tomada de uma tomada de decisão apoiada? Se uma pessoa com deficiência entender que precisa de um auxílio, ela pode fazer a indicação de 2 pessoas, por exemplo, para que com ela tome decisões de natureza patrimonial, por exemplo, a aquisição de um patrimônio ou desfazimento de um patrimônio. Hoje nós temos o Instituto da Curatela, que na verdade não é, mas que acaba, o código ainda fala de interdição, né? Mas na atualização o Código Civil trouxe o Instituto da Curatela, que nunca mais vai ser total. Por quê? Porque existia muito aquela ideia, o indivíduo foi interditado e agora ele não pode fazer nada. Hoje a ideia é que a curatela ela seja parcial, apenas para onde haja uma determinada, vamos colocar fragilidade, melhor, uma necessidade de proteção maior, né? E aí o juiz ele vai justamente dizer quais são as áreas que aquela determinada pessoa precisa de um suporte maior para o exercício dos atos da vida civil. Bem, Estado civil. É bem interessante quando a gente fala Estado civil. Geralmente a gente pensa em se a pessoa é solteira, casada, divorciada, né? Na verdade, Estado civil é uma conceituação mais ampla, né? Que envolve não somente o regime ou a situação de patrimônio daquela pessoa, mas envolve o domicílio daquela pessoa, envolve a atual configuração jurídica dessa pessoa, se ela é capaz ou não no exercício, se ela foi emancipada. Então, qual é a situação dessa pessoa? E hoje nós temos como instrumento, né, de verificação desse Estado civil, que ele é amplo, né, não somente a certidão de nascimento, que ela é permutada com a certidão de casamento, quando assim é feito, e aí é realizado todas as anotações da vida dessa pessoa no registro civil dessa pessoa, mas também dados como domicílio, que é aonde aquela pessoa exerce, né, as suas transações civis, né, as negociações, onde ela trabalha, onde ela realiza os seus negócios e aonde ela reside, que são 2 conceitos um pouco diferentes. E ela identifica, busca individualizar cada pessoa no âmbito jurídico. Então é aonde o Estado civil ele não pode ser visto apenas como a questão em relação a se aquela pessoa é solteira, casada, divorciada ou viúva, né? Mas ela envolve todos os critérios que a lei civil ela traz para o exercício de direitos no âmbito de cada indivíduo, né? E a possibilidade ou não, por exemplo, é bem interessante porque, por exemplo, insolvência. O que é insolvência? Insolvência é um processo previsto no âmbito do processo civil, onde uma pessoa, né, ela contrai muitas dívidas, mas não tem os meios suficientes para quitar todas essas dívidas. Então, ela entra com um processo judicial com a finalidade de tentar equacionar esse passivo para buscar a resolução de suas pendências no âmbito econômico, né? E existe uma série de benefícios, mas também de condicionamentos para o exercício da solvência, né? Para solver essas dívidas, já que essas dívidas elas serão negociadas, serão utilizados percentuais para pagamento. Isso quase que é um equivalente à falência no âmbito empresarial, né? Mas não tem os mesmos institutos da falência. Mas isso acaba tendo uma repercussão
importante na possibilidade de exercício de novos negócios jurídicos que aquela pessoa vai poder realizar ou não. E o Código Civil, ele traz esses pressupostos a serem observados. Em relação ao domicílio, como é colocado, o aspecto territorial, aonde aquela pessoa exerce o seu estado civil. E aí no Código Civil nós temos tanto o domicílio que é escolhido pelo próprio indivíduo, ou seja, onde ele reside e aonde ele é encontrado, mas nós temos também domicílios necessários. Eu participei de um concurso público, agora recentemente, e eles me pediram, já na fase final, na fase de títulos, de que eu demonstrasse meus domicílios nos últimos 10 anos. E por mais que eu tenha, na época do doutorado, eu fui para Recife, e aí eu fui para João Pessoa também, porque eu fiz nos dois, e todos esses contavam como domicílio. Gente, eu precisei pegar certidão de cartório de protesto, de tudo. Eu disse, minha gente, eu sei que a minha pasta de documento, assim, sem contar o custo, foi enorme, porque eu ainda tinha o domicílio necessário, Apesar de morar em Maceió, por ser servidora pública, eu tinha domicílio por estar lotada em Santana do Ipanema. Então, quando eu vi, eu tinha domicílio em Maceió, tinha domicílio em Santana do Ipanema. Aí aconteceu, na época da pandemia, eu passei uma temporada em Garanhuns, quando estava escrevendo minha tese. Eu tinha domicílio em Recife, que realmente foi onde eu residi durante a tese, e ainda tinha o de João Pessoa, enquanto eu estava fazendo doutorado lá. Eu disse, gente, em pouquíssimo tempo, nos últimos 10 anos, eu tive 5 domicílios em 3 estados diferentes, Então, isso acabava sendo justamente por quê? Porque a própria lei determina alguns domicílios necessários, como, por exemplo, do funcionário público, o domicílio do militar é onde ele está conscrito, o domicílio do preso é justamente onde está alocado, o domicílio onde ele está preso, propriamente dito, no caso a penitenciária onde ele cumpre a pena, o domicílio do marítimo é onde está registrada a embarcação, o domicílio do menor, do incapaz, é o domicílio dos representantes legais dele, ou seja, o do curatelado e o do tutelado também é o do curador e o do tutor. Então, nós temos regramento, inclusive, para isso no âmbito do direito civil. E também, se a gente for analisar, é bem interessante, hoje eu estava vendo umas decisões a respeito de falência, Por exemplo, no âmbito falencial, houve a inclusão em 2020 da insolvência internacional. São regras, de quando uma empresa ela acaba tendo insolvência e é uma empresa internacional, mas tem uma das filiais aqui no Brasil. E aí foi introduzido na lei de falências algumas regrinhas, E é bem interessante porque no âmbito das empresas você tem o domicílio sede, que é indicado quando você faz a abertura da empresa no ato constitutivo, você descreve, mas, por exemplo, para âmbito falencial, é considerado o local onde há mais transações da empresa, que muitas vezes não precisa necessariamente coincidir com a sede da empresa, mas é assim considerado. Por exemplo, eu posso ter uma empresa que a sede é em Recife, mas a filial e onde ela mais exerce transações seria, portanto, a de Maceió, por exemplo. Então, para aspectos falenciais, seria o domicílio aquele onde há a maior concentração das negociações. E é bem interessante. E você pode ter... E no caso do domicílio da pessoa jurídica, de uma sociedade empresária online,
Se é uma empresa virtual, né, qual seria o domicílio? Hoje nós tivemos a inclusão de que, no caso do domicílio, né, é obrigado a ter um domicílio, mesmo uma empresa 100% virtual, digamos que até seja um produto virtual, sei lá, um aplicativo, um streaming de música, sei lá, uma prestação de serviço 100% virtual, é necessária a indicação de uma sede, né? E aí, nesse caso, pode ser tanto da pessoa física, no caso de um empresário individual, quanto de um dos sócios, se tratar de uma sociedade empresária, né? Então, nós temos essa determinação no que tange a configuração do domicílio, no caso desse de pessoas jurídicas. Mas nós também temos, ainda no regramento, o direito dos bens, ou seja, o objeto das relações jurídicas, em sua grande maioria. Porque na maioria das vezes eu tenho objetos, coisas, bens, como fruto de relações. Eu tenho obrigacionais? Tenho, né? Que é uma das características, por exemplo, também do direito obrigacional, onde a relação ela impõe um fazer, um não fazer ou um dar das pessoas. Mas muitas vezes os objetos das relações jurídicas são bens, né? E aí no próprio Código Civil também traz as classificações dos bens, como bem móveis e imóveis, né? Que aí vai depender da capacidade mesmo de mobilidade desse bem em si. É muito fácil a gente verificar o que é um bem móvel e um bem imóvel, né? Seria justamente o que caracteriza um bem imóvel, seria a capacidade de você transpor, de modificar do lugar sem que aquele objeto perca a sua integralidade física, né? Aí eu tenho aí um pressuposto físico. Aí você pode chegar e perguntar: professor, e aquelas casas que tem nos Estados Unidos que você tira, né, a base e tal, e até transporta de lugar em lugar? Não faz muito parte da cultura brasileira, né? Mas se eu posso retirar de um canto e para o outro sem comprometer as propriedades físicas, é considerado móvel. Pode ser uma casa? Pode. E você pensar um trailer, por exemplo, é móvel, né? Não tenha dúvida. Agora, tem alguns direitos que são considerados imóveis pela própria lei. E aí vai depender, por exemplo, não sei nos Estados Unidos, até mesmo porque eu nunca procurei saber, se uma casa dessa natureza que você pode transpor é considerado imóvel, não pela sua característica física, mas por determinação legal, né? Aí sim eu teria um bem imóvel, mas não pela sua característica, mas pela imposição da lei. Como eu tenho os direitos reais, por exemplo. Os direitos reais são considerados bens imóveis, né, como a hipoteca, por exemplo. Por quê? Porque eles incidem sobre bens imóveis, né? Fungíveis e infungíveis. São tipos de classificação que, poxa, professora, isso tem aplicabilidade prática? Tem bastante. Por quê? Porque a fungibilidade caracteriza a possibilidade ou não de reposição daquele bem. Digamos que... como é teu nome? Tassiano. Eu empresto R$100 para Tassiano em 10 notas de R$10. Para me devolver daqui a 30 dias. Vamos colocar. Quando o Tassiano me devolver, necessariamente ele vai me devolver as 10 notas de R$10, as mesmas que eu emprestei para ele? Não. E por que ele não vai? Porque o dinheiro, o valor, né, do bem, nesse caso do dinheiro, ele é um bem considerado fungível. Eu posso trocar
por outro da mesma espécie. E ele não vai perder o valor. É a mesma coisa se eu contratar 10 sacas de milho. Eu disse, vou lá no armazém, eu quero esses 10 sacos de milho. Me entregue no dia tal em casa, na minha empresa, por exemplo. Como é que eu vou saber se realmente foram aqueles milho, aqueles grãos exatamente? Não, o que me importa são as 10 sacas. Né? Os bens fungíveis é aqueles que podem ser trocados, que eles podem ser substituídos por outro de igual quantidade, de igual valor, sem perder as suas características. Né? E no cumprimento das obrigações isso é importante. Né? Por quê? Porque se eu tiver um bem infungível, esse infungível, ele não pode ser substituído por outro. Né? Digamos que eu me empreste para ele a minha coleção de naves de Star Wars, de réplicas de naves de Star Wars que eu tenho. Pense, porque eu quero fazer lá, eu vou fazer uma festa, não sei lá o que, e eu empresto a minha coleção. Se ele quebra, se, sei lá, some com outra, ele pode chegar e só avisar, não tem mais à venda, né? Realmente é infungível, né? Trocável. Ele, eu dou a do Batman. Não quero. Eu quero a coleção das naves em miniatura do Star Wars. Mas eu dou a outra coleção, né? Não, aquelas são infungíveis, são insubstituíveis, né? É como se eu vou e negocio o quadro Mona Lisa. Eu não tenho como substituir a Mona Lisa, né? Porque ele se caracteriza por ser único, por ser infungível. Então, os bens infungíveis são aqueles que não podem ser. Aí diz, professora, mas você não pode pedir uma indenização? Posso. E geralmente no âmbito civil, se você causa dano a outrem, das duas uma. Ou você restitui, que é fácil quando eu tenho bem fungível, mas já é muito difícil quando eu tenho bem infungível. Né? E aí, no caso de uma provocação de dano em relação ao bem que é infungível, eu só consigo resolver, na maioria das vezes, os danos causados com a indenização, né? Diante dessa infungibilidade, da possibilidade de eu compensar, no caso, de trocar um bem do mesmo valor com o outro, certo? Eu tenho bens consumíveis e inconsumíveis. E os bens consumíveis, se eu pensar, um sorvete é um bem consumível. Porque a partir do momento em que eu compro e que eu uso, ele se desfaz, né? Se você pensar em energia elétrica, é um bem consumível. A partir do momento em que eu estou usando, ela se desfaz, se desmaterializa no mundo dos fatos. E os bens inconsumíveis são aqueles que eu posso usar, que pode até ter uma delapidação, né? Mas ele não se consome. Eu tenho a possibilidade de utilizá-lo como um carro, por exemplo, uma moto, né? A sua utilização não o desfaz, né? Bens divisíveis e indivisíveis, né? Se eu pensar até na minha coleção, né, de miniaturas de naves de Star Wars, eu posso deixá-lo como herança e dizer, olha, as 5 naves só podem andar juntas, não posso dividir, né? Mas eu tenho 2 filhos, né? Imagina a confusão que não ia ser, né? Mas se daqui para lá eles vão se importar, eu achei interessante, só abrindo um parêntese, né? Meu filho mais velho vai fazer 11 anos agora, não queria saber, aí ele chegou, quando lançarem um novo filme, a gente vai, né, mamãe? Eu disse, vai sim, porque eu levei ele para as últimas 3, né,
Os 3 lançamentos, melhor, levei também para Han Solo, eu acho que eu só não levei para Rogue One. Assistimos no cinema. E aí eu tenho um de 2 anos, né, que vai fazer 3. Ele disse, a gente vai levar bem? Eu disse, vai. E se ele não gostar? Eu disse, aí vai ser deserdado, né, porque aí não tem como. Mas, né, a gente tem os meios indutivos, né, de fazer filho gostar das coisas. É comprar joguinho Lego, que foi o que eu fiz com o meu, né. Ele gostava de Lego Avengers, Lego não sei lá o que. Aí eu já dei Lego Star Wars, aí ele começou a gostar. Hoje sabe mais do que eu, se brincar, né. Mas acaba sendo uma forma, né, de você ter a possibilidade de tornar um bem que materialmente poderia ser divisível em indivisível, de não podê-lo dividir, como uma biblioteca, por exemplo. Você pode dividir os livros de uma biblioteca? Pode. Mas você pode destinar de que aqueles livros sejam considerados como uma universalidade de fato, né? Por exemplo, ser vendida não o desfacelamento de uma biblioteca, os livros em si, mas a biblioteca como um todo, né? Agora, tem bens que pela sua própria característica eles são indivisíveis, né? 2 pessoas podem ser proprietárias de um carro? Podem, não tem problema nenhum, né? Mas eu tenho como dividir o carro no meio? Não tem como dividir. Então, pela própria natureza, o carro é um bem indivisível, porque eu não posso dividi-lo, apesar de existir a possibilidade de eu ter vários proprietários para aquele único bem, né? E também vai ser necessário olhar as próprias características. Propriedade. A propriedade é um dos conceitos mais importantes no âmbito dos direitos das coisas, porque ele traz uma série de aspectos e de subdireitos, vamos colocar assim, como a possibilidade de usufruto, a possibilidade de você dispor, de você perseguir o seu bem aonde quer que ele esteja. Então, existem vários desdobramentos. E no âmbito civil, geralmente a posse de coisas, ela se dá através da tradição. E o que é a tradição? A entrega efetiva da coisa. Só que no direito brasileiro, a propriedade imóvel, ela não se dá com a tradição, por exemplo, do título executivo. Do título de propriedade, por exemplo. Não, ela se dá obrigatoriamente com o registro no registro de imóvel, né? E é uma característica, por quê? Porque você só realmente tem a propriedade, você pode ir no cartório, celebrar uma escritura pública de compra e venda, ter um contrato de compra e venda, mas a propriedade, ela só vai ser transmitida a partir do momento em que há o registro desse título no cartório de registro de imóveis. Particularidades do direito brasileiro, né? Lógico, o Código Civil estabelece se aquele bem imóvel tiver mais de 30 salários mínimos, precisa ter por escritura pública, né? Senão, você pode haver um contrato particular, mas, de qualquer forma, o registro, ele é o condicionante para que haja mudança da titularidade. Mas no direito brasileiro, nós temos algumas formas de você adquirir a propriedade de forma originária, sem a necessidade de um título anterior ou de uma negociação anterior, que é um desses institutos, é o Instituto do Uso Capião, que qual é a ideia do uso capião? É que se você tiver a posse de um determinado bem durante um determinado lapso temporal, você adquire a propriedade desse bem. E a depender de onde ele esteja localizado, ou seja, se for no âmbito urbano ou no âmbito rural, e no tempo, né, e se há ou não um título
em relação àquele bem, porque imaginem só, era muito comum antigamente você celebrar um contrato de compra e venda de um imóvel. Ia lá, as partes até chegavam, faziam até por escritura pública, mas nunca chegavam e ia registrar no cartório de imóveis, né? A minha sogra já é idosa, né? E eles moraram durante muito tempo em Fortaleza. Hoje eles moram em Recife, em Fortaleza. E quando eles vieram para Recife, eles tinham uma casa lá e fizeram escritura pública direitinho, né, tal. E a compradora, né, no próprio acordo, ficou de registrar no registro de imóvel a escritura pública em relação a essa casa. E eles vieram embora para Pernambuco, né? Olhe, 30 anos depois, meu sogro já poucos meses antes do falecimento dele, recebe uma intimação judicial. Imagina o desespero da minha sogra, que nunca recebeu uma intimação judicial. E aí eu cheguei, calma, dona Fátima, tira uma foto, mande para mim, eu fazendo mensagem de vídeo para ela, que eu vou consultar esse processo para a senhora, né? Aí quando eu vi, né, a compradora da casa dela lá de Fortaleza, acho que ela perdeu a documentação do que foi, nunca fez a mudança da titularidade, ou seja, juridicamente falando, a propriedade da casa ainda era da minha sogra e do meu sogro. Sei lá, se tivesse alguma dívida, alguma penhora, assim, poderiam buscar aquela casa lá em Fortaleza, mesmo ela tendo vendido, porque a propriedade ainda seria da minha sogra e do meu sogro. E aí eu entrei, aí peticionei, né, disse que não havia nenhum óbice para que houvesse a concessão da uso capião, nesse caso judicial, e hoje é possível fazer até em cartório uso capião, né? Tem uns requisitos, né? E isso facilitou muito a vida de quem tinha título, mas que não tinha feito a transmissão da propriedade, né? E às vezes até quem não tinha título, que eu acho que foi o que aconteceu com ela, né? E para que houvesse o reconhecimento então da propriedade e ela pudesse fazer registro, porque como às vezes o brasileiro ele tem uma ideia um pouco equivocada em relação às custas cartorárias, né? Por quê? Porque isso deveria ser internalizado, né, no próprio valor do bem. Você pensar, 5% a mais, vamos colocar assim, né? Considerando esses 5%. E se você pensar um bem de... Me ajudem, que diz, advogado é péssimo com cálculo, né? Apesar de que é bom de contabilizar percentual, principalmente de honorários. Mas, pense, uma casa de 500 mil é o quê? 25 mil, 5%, não é isso? Né? Tá vendo? E olha que 5% não é aplicado, geralmente é 10% ou 20%, é mais fácil fazer cálculo. Mas, se você for ver, 25 mil seriam, em tese, as custas necessárias para fazer o registro daquele imóvel. E muitas vezes não há, na própria mentalidade, a internalização desses custos na própria transação em si. E foi feito um levantamento, metade dos imóveis no Brasil não tem o registro atualizado como se devia, né? Ou seja, ainda há muito o que fazer. Mas o uso capião é uma forma, né, de regularizar a posse de quem e a posse, nesse caso, é uma situação de fato, né? De que a depender de 5, 10, 15 anos a pessoa está naquela posse mansa, pacífica daquele bem, ele pode solicitar o reconhecimento da aquisição dessa propriedade, né? E apesar de que a posse já garante muita coisa, né? Garante a possibilidade de você não ser turbado, de você não ser
retirado da sua posse. Então, a posse permite o uso de medidas judiciais, inclusive, né, o esforço necessário para proteger a sua posse é garantido também no Código Civil. Além das regras referentes às coisas, né, aos bens, nós temos também as obrigações. E as obrigações, elas envolvem, né, as relações entre os indivíduos, né, em fazer alguma coisa, deixar de fazer alguma coisa ou dar alguma coisa. É uma relação entre pessoas, né, que podem ter um objeto específico como objeto, mas a ideia da obrigação é você impelir outrem de forma contraprestacional, ou seja, ou eu dou alguma coisa e em troca você faz alguma coisa para mim, né? E esse tipo de relação, existe a relação do que a gente denomina de crédito e de dívida. Então eu tenho a figura do devedor e do credor dessas relações, de dar, de fazer, de não fazer alguma coisa, né? Então, as obrigações, por exemplo, eu quero fazer a pintura aqui dessa sala, né? E comprometo, né, com o pintor de que se eu der tanto, ele fará a pintura dessa sala. Eu posso, ao invés de fazer e de dispor um valor monetário, eu posso dizer, olha, se você pintar essa sala para mim, eu lhe empresto o meu veículo por um mês. Posso assim fazer também, né? Então, o âmbito negocial, que é justamente esse direito de obrigações, permitem que as partes, a depender da própria vontade delas, e aí onde está um princípio bem interessante, que é o princípio da autonomia da vontade, elas possam transacionar e elas possam estabelecer essas obrigações, e inclusive a extinção dessa obrigação se dá através do instituto do pagamento, ou seja, do fazer. Mas muitas vezes pode acontecer da impossibilidade de realização do cumprimento dessas obrigações. Vou dar um exemplo. Esse ano eu faço 15 anos de casamento. No meu casamento eu contratei uma banda para a festa de casamento. E bonitinho, contrato, tudo certinho. Quando foi na semana, eu casei em um sábado, eu fiquei sabendo por interposta pessoa de que aquela banda já tinha marcado para o mesmo dia um outro evento. Eu pensei, meu pai eterno, eles vão me dar um cano. Nada oficial ainda, né? Mas que meu pai na época foi ainda que ajudou a conseguir uma outra banca. E dito e feito, os caras apareceram? Não apareceram. Eles erraram, acharam que era uma outra data posterior. Digamos que eu não tivesse contratado a banca, a outra banda, no caso, né, para tocar no lugar. E ele chegasse assim, pronto, a gente não toca não no dia 31, que era a gente toca no dia 7. Para mim ia prestar? Não. Por quê? Porque eles só poderiam cumprir aquela obrigação que a gente contratou no dia 31. Né? Então, por mais que eles atrasassem, por mais que aplicassem juros de mora, por exemplo, aí, não tinha mais porquê, né, haver a prestação daquela obrigação que foi feita. A única coisa que cabia era a resolução daquela obrigação e, no mais, perdas e danos, que foi o que aconteceu na prática, né? Mas deu um trabalho demais, né? A gente conseguiu. A minha sorte foi que a segunda banda, né, cobrou menos do que a banda original. Então, os 50%, mas a dúvida
cobriu certinho, né? Mas acabou que, imagine, você contrata uma doceira para a festa do seu filho e a doceira entrega os doces 2 dias depois da festa. Não é possível você apenas aplicar juros de mora, por exemplo. Não, aquela obrigação acaba não sendo realizada. Então, existe a possibilidade de você pagar, existe a possibilidade de você fazer uma nova ação, ou seja, uma nova obrigação para cumprir uma obrigação que não foi realizada. A compensação é você realizar, eu não entreguei não na festinha, mas eu vou entregar no batizado, que é daqui a uma semana. E aí você pode realizar uma compensação nesse sentido, uma transação, ou até mesmo a possibilidade de você nem poder mais cobrar porque passou um determinado lapso temporal e aquela obrigação passou a ser prescrita. Ou seja, a gente tem muito isso no âmbito de dívidas de consumo, né, a respeito da possibilidade ou da não mais possibilidade de você manter a restrição de crédito para aquele que está há mais de 5 anos no banco de cadastro dos birôs de proteção ao crédito, como SPC, Serasa. Por quê? Porque o prazo prescricional para a cobrança daquela dívida é 5 anos. Né? Quer dizer que não existe mais a dívida? Existe a dívida. Tanto é que se você pagar, você não tem direito de receber de volta. Mas o que não existe mais é a possibilidade de você exigir o cumprimento dessa obrigação. Né? É que nem dívida de jogo. Né? Dívida de jogo é uma obrigação que a gente chama de obrigação natural. Né? Ela existe, se você paga, você não tem direito a recebê-la, né? Mas ela é inexigível judicialmente falando. Você não pode realizar a cobrança judicial, nesse caso, que é a principal, ou protesto no âmbito do tabelionato de protesto para a cobrança dessa dívida. Né? E, com certeza, o principal instrumento do direito civil e que faz parte cotidianamente da nossa vida são contratos. Né? Por quê? Porque nós contratamos basicamente ou executamos contratos basicamente todos os dias. Quando você pega um ônibus, você está realizando um contrato de transporte. Né? Quando você acende uma luz, uma lâmpada, né? Você está realizando um contrato de prestação de serviços de energia elétrica. Você comprou lá um refrigerante na tia, você está celebrando um contrato de consumo. Contrato faz parte, né? Muitos contratos de adesão, né? Onde você nem sequer pode questionar as cláusulas contratuais, outros onde você senta, negocia, eu vou pagar no dia tal, na forma tal, né? Um contrato de aluguel, um contrato paritário, ou seja, um dia que as partes podem realmente negociar as cláusulas daqueles contratos. E existem vários tipos de contrato, é muito aberto o âmbito contratual, mas o Código Civil estabelece vários, como o contrato de compra e venda, o contrato de locação, o contrato de prestação de serviço, né? O contrato de agência, contrato de distribuição, vários que acabam repercutindo, né, no âmbito fato. Então você percebe que o direito civil, né, eu trouxe esses elementos que talvez tivesse mais identidade no âmbito da economia, né, porque muitos deles acabam repercutindo no cenário econômico, nas transações comerciais, na atuação dos agentes econômicos, que talvez sejam as principais. Por quê? Porque é através dos contratos, muitas vezes, onde há os suprimentos, o atendimento, melhor dizendo, né, das necessidades dos indivíduos. Então, o âmbito civil, ele acaba tendo muita aplicabilidade nessa atuação, juridicamente falando.
certo? Então, os agentes, né, os indivíduos, os sujeitos civis, nesse caso, acabam sendo os agentes econômicos, né, que transacionam, que, assim, atuam no âmbito econômico, né? Mas esses são os principais pontos que eu queria trabalhar com vocês no que envolve essas noções de direito civil, certo?